Olá, irmãs e irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, nós estamos continuando com nossos estudos sobre a instrução geral do missal romano, né? E nós estamos estudando o capítulo 2, na parte 3, que vai passar a missa parte por parte. No último vídeo, se você não viu, volta lá, nós vimos o Salmo responsorial, né? Nós estamos falando sobre a liturgia da palavra. Nós falamos um pouco sobre o papel do leitor, falamos um pouco sobre o espaço litúrgico, sobre o ambão. E agora, depois de falarmos sobre o Salmo responsorial, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a aclamação, começando pela aclamação ao Evangelho. Então, é preciso que a equipe ali, os músicos, eles percebam qual é o dia que está sendo celebrado. Porque as missas que acontecem durante a semana, normalmente elas vão ter uma primeira leitura, o salmo, e depois já vai vir o evangelho. Enquanto as missas de domingo, elas vão ter uma leitura, um salmo, outra leitura e depois o evangelho. Então a gente tem que perceber isso para a gente saber o momento certo de fazer a aclamação ao evangelho, né? E daí a, a aclamação ao evangelho, ela tem uma forma própria de acontecer, né? A aclamação ao evangelho, ela é composta pelo canto do aleluia, ou de uma outra partezinha que eu já vou explicar, junto com um texto, que normalmente é um trechinho do evangelho do dia, que foi preparado para ser cantado junto do aleluia. Então é cantado aleluia, é feito normalmente em solo esse trechozinho, depois aleluia de novo, e daí o padre vai fazer a leitura do padre ou diácono vai fazer a leitura do evangelho. Então, em que momentos a gente vai cantar o aleluia, né? A gente vai cantar esse aleluia em toda celebração, exceto na quaresma. Então, na quaresma, em vez de a gente cantar esse aleluia, a igreja preparou outros textos que você pode encontrar no próprio lecionário, né? Tem várias opções de melodia, feito por diversas pessoas, no próprio inário litúrgico da CNBB. Vão ter melodias para esses trechozinhos que são cantados no lugar do aleluia durante a quaresma. Por quê? Porque na quaresma nós reservamos essa palavrinha tão especial para nós, o aleluia, que é essa palavra de louvor a Deus, né, louvor a Jesus. Nós separamos ela durante esse tempo para fazer ela de uma forma bem festiva lá na missa do Sábado Santo, quando a gente volta a cantar o Glória, quando a gente volta a cantar o Aleluia, tá bom? Então, durante esse tempo da Quaresma, a gente não canta o Aleluia, a gente vai cantar um outro trechinho, e esse trechinho da mesma forma, a gente vai cantar ele, a gente vai cantar aquela estrofezinha do próprio Evangelho e vai cantar ele novamente. Outra pergunta que é muito comum, que o pessoal faz, eu posso cantar o Aleluia, né, nas missas onde a gente canta Aleluia, ou seja, todas menos a Quaresma, eu posso cantar depois do Evangelho, novamente? Sim, você até pode cantar depois do Evangelho o Aleluia novamente, mas um pensamento interessante talvez seria legal a gente reservar isso para as missas mais festivas, né? Não fazer isso, por exemplo, num tempo comum, né? Deixar, por exemplo, para o tempo da Páscoa, para o tempo do Natal, uma missa festiva, por exemplo, do seu padroeiro. Então, deixar para esses momentos mais festivos a gente repetir o Aleluia, daí a gente não faz aquela estrofezinha do meio, a gente canta só
várias vezes o aleluia. Ah, Bruno, quantas vezes? Aí isso é de acordo é, com cada compositor ali da melodia. O importante é, na aclamação do Evangelho, a única coisa que nós cantamos é aleluia. Né? O refrão é aleluia e a estrofe é o que já está previsto pela própria igreja no lecionário. Né? Se vocês pegarem qualquer aplicativo aí de liturgia diária, vocês já vão ver o aleluia e embaixo vai ter a frasezinha que tem que ser cantado entre, entre um refrão de aleluia e o outro. Então o aleluia é só aleluia. Não posso cantar aleluia, Jesus Cristo vai falar aleluia. Não, é só aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Qualquer melodia, mas esse refrão é só aleluia. Tá bom? Ainda tem uma opção que não é muito comum, nossa, que na verdade vai acontecer de qualquer jeito no Sábado Santo, que é o seguinte: em vez de nós termos o aleluia com essa estrofezinha e o aleluia, a gente vai ter um salmo aleluiático. O que significa isso? Significa que em vez de a gente cantar o aleluia, a gente vai cantar o salmo, mas no lugar do refrão do salmo, a gente vai cantar aleluia. Então, por exemplo, aleluia, 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 aleluia. E daí vem a estrofe do salmo, o aleluia de novo. Outra estrofe do salmo e assim por diante. Então, isso não é tão comum nosso, mas é o que acontece no Sábado Santo. No Sábado Santo, o oitavo salmo, na verdade, é o salmo aleluiático, que vai vir antes da proclamação do Evangelho, pelo padre, pelo diácono, tá bom? Outra coisa que pode acontecer tem algumas missas que a gente tem a sequência. Então a sequência, ela normalmente é facultativa e ela deve acontecer antes do aleluia. Então, terminada a segunda leitura, ainda as pessoas sentadas, vem a equipe e canta a sequência, que é muito conhecida. Por exemplo, a gente lembra muito de Pentecoste, né? Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Então a gente lembra muito dessa sequência de Pentecostes, né? Então, quando tem a sequência, normalmente na Páscoa, né? Não no Sábado Santo, na missa do dia da Páscoa mesmo, Pentecostes, então ela é cantada. Terminou a segunda leitura, a equipe faz a sequência com todos sentados e depois, terminada a sequência, a própria equipe já começa a cantar o aleluia e todos se levantam, tá bom? Feita a proclamação pelo padre, pelo diácono, vem a homilia, que também normalmente é feita, no caso se for uma missa com o bispo, pelo bispo, pelo padre, ou numa eventualidade, vamos supor, que o padre não está se sentindo bem, tem um diácono, o diácono pode fazer também, né? Se delegado pelo padre, o diácono pode fazer, né? Num caso excepcional, mas normalmente é feita pelo padre, vem a homilia. E a homilia é uma parte muito importante, né? Onde o padre, né, que é o nosso pai espiritual, é aquele que está à frente da comunidade, ele vai falar um pouco sobre as leituras, aproveitando toda essa liturgia do dia para colocar algo conforme a realidade daquela comunidade, conforme o que ele vai achar que vai contribuir, vai somar na vida daquela comunidade. E eu estou lendo também um outro livro, que é um livro que fala das reflexões do Papa Bento XVI sobre a missa, e é muito interessante o que ele fala sobre a homilia, né? E essa reflexão de que muitas vezes, né, as pessoas vão na missa pelo padre, aquele padre tem uma homilia boa, tem uma homilia ruim, né? Mas em vez de a gente estar lá julgando, né, o que o padre está falando, se a homilia dele é boa, se a homilia é ruim, né?
para nós pensarmos em realmente escutar, né, o que ele está tentando dizer. Às vezes não com as palavras que a gente gostaria, não com as palavras que são doces para os nossos ouvidos, mas o que ele está dizendo para nós? O que a palavra de Deus tocou nele que ele está tentando transmitir, né? E também rezar pelos nossos padres, né, para que eles consigam se preparar bem, né, para esse momento da homilia, né? Então ter esse carinho, esse cuidado, né? Saber que cada um tem, cada padre tem o seu jeito, vem de um, um ensinamento e vai tentar transmitir aquilo que ele entende que a comunidade, aquele grupo de pessoas vai ser construtivo para elas, por exemplo, tá? Então que a gente tenha mais esse afeto, esse carinho e saber que a homilia ela soma, né, aquilo que a palavra vem nos dizendo. Então ela é um complemento, mas o importante é a missa como um todo. Então a gente não pode deixar de não vou mais nessa missa, se é a única que eu posso ir ali no dia por causa do padre A ou do padre B. Nós temos que rezar pelos nossos padres e tentar absorver aquilo que de melhor for na intenção daquela fala, do que ele está tentando nos dizer, tá bom? E daí, terminada a homilia, a igreja prevê que haja um breve tempo de silêncio e depois nós seguimos com a nossa profissão de fé, que eu vou falar no próximo vídeo. Amém?